Então, teoria da evolução, a origem do ser humano. A ciência fala que viemos do macaco, o que significa que tivemos um ancestral em comum no passado, e que já foram encontrados fósseis de hominídeos desde o Mioceno, há cerca de 20 milhões de anos, e que o ser humano primitivo começou a existir na Terra há cerca de 2 milhões de anos atrás. A ciência espiritual também fala que o ser humano pensante começou a existir só depois da época jurássica, e que antes disso os lemurianos eram animais humanos. Então, conforme eu falei. Então, uma coisa interessante que essa ciência espiritual e a ciência material meio que têm a mesma concordância, assim, né? Falam quase a mesma coisa, é que, por exemplo, a ciência material que a gente conhece hoje, que a gente estuda na escola sobre a época jurássica, né? A gente fala que nessa época, quando existiam os dinossauros, não existiam humanos, né? Que os seres humanos nunca conviveram com os dinossauros. A ciência espiritual fala quase a mesma coisa, que naquela época os dinossauros não existiam humanos realmente, mas existiam animais humanos. Isso quer dizer que existiam os lemurianos naquela época, né? Era como se fosse a gente existindo naquela época, só que não no formato que a gente é hoje, né? Não no formato que a gente conhece como seres humanos hoje, só que numa forma mais, no formato mais animal, no formato mais que a gente estava passando essa transição de animal para humano. E então a ciência fala isso, fala que antes dessa época jurássica, assim, e tal, antes de existir os lemurianos de fato, no planeta Terra, por muito tempo, por muitos milhões de anos, só existiu o reino mineral, vegetal e animal. Por muito tempo não existiu o reino humano, porque até a ciência espiritual fala isso, porque é como se o planeta Terra estivesse se preparando, né, as hierarquias criadoras que criam seres que não são humanos, né, que criaram o planeta Terra, enfim, né, que são seres criadores, estavam preparando ainda o planeta, e o planeta não estava ainda na fase de receber humanos, não estava na fase ainda de receber uma civilização, vamos supor assim, avançada que pensa, não estava na hora de receber, não estava na hora daqueles espíritos ter experiência ainda como humanos, né? Então, por enquanto, só o reino vegetal e animal estava ali em atividade, né? Exercendo suas experiências ali, suas atividades, tendo as experiências deles, e enquanto isso, nós, humanos, por exemplo, estávamos esperando para renascer. Então é muito estranho pensar isso, né? É muito fora do comum, ou fora, enfim, fora de qualquer coisa científica ou até religiosa também, né? É um conhecimento que não tem nada a ver com a ciência moderna que a gente conhece hoje, nada a ver com a religião, por exemplo, né? Algumas coisas. Mas é interessante esse assunto, pensar que, assim, por muito tempo no planeta Terra realmente não existiu humanos vivendo ali. Existiu sim animais e o reino vegetal ali acontecendo, né, vivendo, se transformando, passando por várias fases. Por exemplo, a época polar e hiperbórea que eu acabei de falar no começo desse vídeo, lembra? A época hiperbórea, a época polar e hiperbórea. Nessa época polar e hiperbórea realmente não existiam seres humanos, né? Existiam um outro reino que eu posso falar mais para frente em outro vídeo, mas é interessante que não existia, estava tudo sendo preparado para que os seres humanos pudessem subir ao palco, por exemplo, assim, da existência, né? O que a ciência moderna não fala é que nós, todos os humanos, já vivemos nessa época lemúrica há milhões de anos atrás. Nossa consciência, nossa alma, esteve nesses corpos de hominídeos e dos humanos primitivos. Essa é a teoria da reencarnação. E que nosso primeiro nascimento físico nesse planeta Terra foi nessa época lemúrica, porque antes disso estávamos tendo outras experiências nos mundos espirituais. É disso que surge a história de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso. Então, olha que interessante. Eu tenho outros vídeos meus, tem um vídeo que eu falo sobre qual é o sentido da vida, né? Depois você assiste aqui no meu canal também, né? Que eu falo que todas as religiões, de alguma forma, elas são fragmentos, são pequenas peças de um quebra-cabeça gigantesco, são pequenas peças de um quebra-cabeça da grande verdade sobre o que é a vida e o universo, né? Porque se você começar a estudar várias religiões, várias filosofias antigas, você começa a perceber que tem coisas ali em comum, né? Entre elas, essa história em comum entre elas é Adão e Eva, por exemplo, né? Da Bíblia, da religião cristã, que também tem histórias parecidas com outras religiões sobre como nasceu o ser humano, né? Sobre também uma mulher ou um homem que deu origem a uma civilização, ao mundo. Tem várias histórias assim, tem histórias também, por exemplo, essa história de que eles foram expulsos do paraíso, né? Também tem outras religiões que falam sobre isso também, sobre esse negócio de expulsar ou de uma outra forma diferente, né? Só que é interessante que essa história também de Adão e Eva tem a ver com esse lance do que nosso primeiro nascimento nesse planeta Terra físico, né,
foi na época lemúrica. Então tem a teoria da reencarnação, né, que eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, o link vai estar aqui na descrição. Então existe esse lance da reencarnação, que a gente vai nascendo em corpos diferentes, né, e que o nosso primeiro nascimento físico nesse planeta Terra foi nessa época lemúrica, nesse mapa que eu comecei para você aí. Foi nosso primeiro nascimento físico, porque depois disso a gente foi nascendo várias vezes, né, em corpos diferentes, em épocas diferentes, enfim, né. Mas que antes disso a gente nunca tinha nascido de fato fisicamente, né? Antes disso a gente vivia nos mundos espirituais. Eu também posso falar em um outro vídeo mais em detalhes sobre isso, sobre quem a gente era antes desse nascimento físico na fase lemúrica, né? E que a história da Bíblia, né, e outras histórias falam sobre essa expulsão do paraíso, né, que foram expulsos do paraíso. E a ciência espiritual fala que essa expulsão do paraíso, né, de Adão e Eva, é na verdade essa expulsão do mundo espiritual, e a gente acabou nascendo no mundo físico, né? Nosso primeiro nascimento no mundo físico foi nessa época da Lemúria, e que a gente começou a, de fato, a nascer no mundo físico, porque até então a gente não só permanecia nos mundos espirituais, e aí a gente começou a ter nossa consciência focada no mundo físico, que é nosso aprendizado, nessa fase era para a gente agora começar a nascer em corpos físicos densos, né? Não só espirituais, mas densos ali, para a gente começar a ter um outro tipo de experiências que a gente estava tendo antes no mundo espiritual. Então, por isso que a ciência espiritual fala isso, fala que Adão e Eva, essa história de Adão e Eva expulsos do paraíso, na verdade, também significa que antes da gente nascer nesse mundo físico, a gente vivia em mundos espirituais, né? Então, é legal, é interessante ver que uma coisa liga a outra, né? Tipo assim, a Bíblia, a religião, outras religiões também falam de histórias assim, né, de Adão e Eva, ou de casais primordiais que deram origem ao planeta. E a ciência espiritual fala que esse casal primordial, na verdade, não foi um casal, não foi dois seres humanos ali que passaram a existir e todos os outros vieram deles, né? Na verdade, Adão e Eva é um simbolismo para essa nova raça, para essa nova civilização que começou a existir, né? E que Adão e Eva significa que Adão e Eva significa que pela primeira vez também na nossa experiência como espíritos, a gente foi dividido em macho e fêmea, né? É por isso que Adão e Eva, porque antes disso, antes que a gente estava no mundo espiritual, antes de começar a nascer no mundo físico, antes, né, no mundo espiritual, a gente era homem e mulher ao mesmo tempo, era bissexual ali, tipo, a gente não tinha sexo, vamos supor, né? A gente era uma unidade criadora ali, uma unidade que não tinha personalidade, não tinha essa divisão, né? Não tinha essa divisão, era completa em si. E que então nos mundos espirituais a gente era um ser completo, vamos por assim, né? Com todas as energias completas, sendo macho e fêmea ao mesmo tempo. E que essa expulsão do paraíso, né? Ao nascer no mundo físico, ao focar nossa mente, nossa consciência no mundo físico, a gente foi dividido em macho e fêmea, mulher e homem, para que a gente comece a ter experiências não só no mundo físico, de forma física, mas com visões diferentes, com personalidades diferentes, com energias diferentes, né? Então é muito interessante que eu falei aqui bem básico, né, o significado de Adão e Eva e a expulsão do paraíso, só que é uma coisa que você precisa pesquisar, você precisa ler para você entender mais detalhes, porque é uma coisa gigantesca, é um conhecimento assim, é uma analogia muito interessante isso, né? Porque Adão e Eva é uma analogia, é uma história, é um simbolismo, é um significado para algo muito maior, que é a criação da humanidade, né? Que da onde a humanidade surgiu. Então, basicamente assim, eu posso falar em outro vídeo sobre isso, mas basicamente Adão e Eva então representa essa civilização, representa essa divisão dos sexos, né? A divisão que a gente foi dividido, né? Para nascer várias vezes com corpos diferentes, em personalidades diferentes, em sexos diferentes, para ter várias formas de ver o mundo, várias formas de aprender no mundo, né? E então significa isso. E a expulsão do paraíso significa que a gente saiu do mundo espiritual que a gente vivia para começar a viver no mundo físico, para começar a ter a consciência nossa no mundo físico. Então é isso que a ciência espiritual fala sobre a história de Adão e Eva.